da monocultura latifundiária do período colonial ao agronegócio atual, a elite agrária brasileira e sua contribuição para o atraso e a manutenção de perversas estruturas sociais e econômicas. Eu me chamo Paulo Igor, faço parte do grupo Percepção Política e nós vamos ver qual o papel que a elite agrária desempenha para reforçar desigualdades sociais históricas. A colonização brasileira se deu pela adoção de um modelo de produção baseado na monocultura, ou seja, na produção de um gênero primário, no latifúndio, na grande concentração de terra, na agroexportação, ou seja, a produção era voltada para o mercado estrangeiro e no trabalho escravo, ou seja, o emprego da energia muscular, primeiramente indígena e depois negra, africana, escravizadas. Portanto, cabe a nós pensarmos que esse modelo de exploração do solo brasileiro, esse modelo de colonização que se deu aqui, impediu o desenvolvimento de um modo de produção agrícola diferente, como a policultura, ou seja, a produção diversificada de vários gêneros primários e a maior possibilidade de acesso ao solo, acesso à produção. Isso fez com que o Brasil tivesse uma produção, uma dominação da terra na mão de poucas pessoas, de uma elite aristocrata, uma elite rural que mantém o poder até hoje no Brasil. Essa estrutura de econômica e social produz uma desigualdade enorme e que acarreta na escassez de alimentação, porque a produção brasileira é única e exclusivamente voltada para atender os interesses do mercado externo e deixando aqui a população vulnerável, sem acesso mínimo ou dificultado à alimentação. Então nós temos no Brasil uma construção de país baseado na escassez de alimentação, enquanto você tem uma produção voltada para a agroexportação. O processo de modernização da produção agrícola, promovida pela Revolução Verde, em que as máquinas passaram a dominar, a fazer parte da produção agrária, só reforçou a estrutura econômica e social desigual e perversa, concentratória, que é promovida pela elite agrária brasileira. Ou seja, embora tenha se modernizado do ponto de vista da técnica, do ponto de vista da produção, a ideologia agrária continua a mesma. A agroexportação, a monocultura e o latifúndio. E a exploração do trabalho. Agora não mais escravo, mas assalariado com condições de trabalho perto ou similares à escravidão. E aí a gente percebe que a elite agrária sempre faz um lobby, uma pressão para desmontar o Estado brasileiro, no seguinte sentido da fiscalização, na regularização. E aí, atualmente, a gente percebe isso com o Estado mínimo que o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão promovendo. Nesse sentido, a desvalorização do real faz com que o agronegócio tente lucrar através do câmbio, através da exportação e tente lucrar também no mercado interno. E desse modo a gente percebe por que a elite agrária brasileira apoia o Estado mínimo. Ela não tem um projeto de nação, ela não está preocupada em manter uma base alimentar mínima e digna da população brasileira. A única preocupação do agronegócio não é com a produção, não é com o bem-estar social, mas com o lucro que ele gera. E em que sentido a gente pode ver isso? No atual desvalorização do real e o aumento do preço do arroz. A elite agrária brasileira não está preocupada se o arroz vai aumentar, se o preço do arroz vai aumentar, que vai encarecer a cesta básica do brasileiro médio. Ela quer ganhar em dólar, ela quer ganhar no câmbio, quer ganhar com a desvalorização do real, para vender, para aumentar seus ganhos com a venda do arroz no preço do dólar.
e ao mesmo tempo quer ganhar na especulação dos preços aqui. Mas em que sentido a gente percebe isso? Quando você exporta arroz, quando você está unicamente preocupado com a exportação, você vai fazendo com que o estoque destinado para o mercado interno seja diminuído, seja retraído, o que faz aumentar os preços. E aí ela ganha nos dois lados, ganha na exportação e ganha na especulação no mercado interno. Mas para isso existir, precisa de um Estado mínimo, de um Estado pouco afeito à intervenção, pouco afeito à preocupação com o bem-estar social, com a qualidade de vida da população. Não é à toa o apreço à política de Paulo Guedes e à política de Bolsonaro. Por quê? Porque eles minam a Conab, que era responsável para equilibrar o preço do arroz e torná-lo mais acessível. Ou seja, o agronegócio está preocupado com os lucros e não se a população vai passar fome. A gente percebe isso tem, além desses interesses baseados no lucro fácil da desvalorização do real e na alta do dólar, há uma lógica embutida, que é destruir o minifúndio, que é destruir a agricultura familiar. A agricultura familiar, ela é responsável por 70% da produção do que a gente consome de produtos primários. Mas com essa alta do dólar, com a desvalorização do real, com a falta de crédito, com os cortes promovidos pelo governo Bolsonaro de Paulo Guedes para financiar o pequeno agricultor, eles não têm condições de se manter no campo, não têm condições de produzir. E aí o que faz com que eles vendam o seu campo, que vendam sua produção. E aí esse minifúndio vai ser engolido pelo agronegócio, que no lugar de produzir arroz, produzir feijão, vai produzir soja, como já falamos, para agroexportação. Então, isso gerando desequilíbrio grande no consumo, na base alimentar do brasileiro, gerando uma carestia enorme. E aí a gente percebe que o agronegócio, embora tão propalado, ele não tem nenhuma, dessa maneira que está, não pode funcionar, porque na medida que eles exportam gêneros primários, o lucro que é retido é para comprar máquinas, é para comprar insumos tecnológicos de fora. Então ele não gera riqueza para a população. Portanto, do período colonial, do período das relações de Casa Grande e Senzala ao Brasil de 2020, ao Brasil de Bolsonaro, há uma permanência das estruturas sociais, políticas e econômicas perversas e desiguais, que reforçam toda a desigualdade, todo o atraso, todas as hierarquias malditas que o Brasil faz questão de preservar. Para mudar isso, só com a intervenção do Estado, só com a busca da agroecologia, só com o investimento na agricultura familiar, na policultura e no minifúndio. E tentar ao máximo fiscalizar, controlar essa sanha do agronegócio no Brasil. Aí tu juntei tudo, cara. E me manda, cara. Beleza.